Você sabe o que significa detox digital? Pois se não, deveria, viu? Hoje, no mundo da internet, das redes sociais, muito se fala sobre o quão saturadas as pessoas estão. Então, eu fiz um detox digital e hoje eu venho te ensinar e mostrar os benefícios que podem e vão mudar a sua vida. Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast, o Dona de Si. Quanto tempo que eu não falo com vocês. Sério, eu tava morrendo de saudade. E pra quem me acompanha mais no YouTube e no Instagram, tá sabendo que eu me mudei e também eu viajei pra Florianópolis. No frio. Aconteceram tantas coisas. Realmente, eu não consegui estar aqui. Infelizmente, também porque meu microfone antigo quebrou, menina. Foi um voodoo. Sei lá o que aconteceu. Mas estou aqui porque nunca desistam daquilo que faz sentido pra vocês. Bom, vamos começar o episódio de hoje e esse título talvez tenha te chamado atenção porque eu pensei num título que chamaria atenção, não necessariamente porque é pra chamar atenção, também, mas porque eu quero conversar com vocês sobre redes sociais. Inclusive, o último episódio, que tá horrível, porque eu fiz sem microfone, é também um pouco sobre redes sociais, entre encontrar o equilíbrio. E esses meses agora em que eu fiquei um pouco conturbada, né, com a mudança. E com isso eu percebi que, não só com isso, na verdade, até antes, mas com isso eu percebi que eu tava vivendo algo que não fazia mais sentido. E aí eu percebi, o que eu tô fazendo nas redes sociais? Como que eu tô agindo nas redes sociais e por que eu tô criando esse padrão? Eu acredito que hoje em dia, principalmente para gerações mais novas, viver nas redes sociais é uma coisa natural, faz parte do que a pessoa é. Tanto que eu vi não sei se foi o Elon Musk falando que nós somos já meio que ciborgues, né? Que a gente finge que não, mas a gente é, porque muita coisa do que a gente é tá nas redes sociais. Ou pelo menos aquilo que a gente quer mostrar que é, enfim. E aí eu fico pensando, tá, mas eu tô vivendo ou eu tô vivendo nesse lugar aqui? Quando aquilo vira parte do seu ser mais do que o offline, mais do que a vida real, aí começa a ficar um pouco preocupante. E eu percebi que eu tava vivendo assim no automático. Eu várias vezes sumia do Instagram. Eu vou falar bastante de Instagram porque foi a primeira rede que eu percebi que tava sendo tóxico pra mim. E com isso, foi um gatilho pra eu perceber como eu quero viver, quem eu realmente sou. Eu fiz um vlog também sobre quando eu parei de usar as redes sociais por um tempo, mas eu nunca parei tempo suficiente pra dizer, tipo, olha os benefícios a longo prazo que isso me trouxe e o porquê. E pra mim, né, que sou criadora de conteúdo, quem tá criando conteúdo hoje em dia na internet, vai entender, e até quem nem tá, porque hoje em dia é muito fácil você se perder no eu tenho que postar algo. E nessas horas eu começo a ficar um pouco até pensativa sobre a humanidade. Eu nem vou falar sobre o fato de você se sentir um pouco solitário no começo, ou até, tipo, nos dias depois que você desinstala as redes sociais, né, no geral. Eu falo mais de Instagram, mas eu sei que tem muita gente viciada, né? Eu tô falando isso numa boa, viciada em TikTok. E entre outras redes sociais que eu nem sei que existe, Twitter. Nem vou falar... Dá até um ranço de falar de Twitter, né, gente? Mas, assim, eu percebi que você tem esse estágio de alívio por estar fazendo a decisão que você decidiu, tipo, vou fazer um detox das redes sociais. Só que depois de alguns dias, ou tipo, de semanas, se você fizer, você percebe que começa a ficar um pouco solitário, no sentido de conexões mesmo. E hoje a gente trocou o conectar pessoalmente, trocar mensagens até pra se ver, enfim, com interações sociais na internet. Uma curtida, um comentário. Quando eu saio das redes sociais, acontecem vários sentimentos. Como eu falei, o alívio, depois essa questão da solidão, de certa maneira. Só que aí, quando você passa desse estágio de alívio e solidão, você começa a entrar num estágio de isso é a vida real. Isso é o que faz sentido. E aí você começa a ficar se perguntando quem sou eu, o que eu faço da minha vida. Porque você para de ficar no automático, eu não quero viver essa vida de estar ali 24 horas no meu celular. Eu não vejo sentido insustentável ficar
24 horas com o celular na mão e pensando nos melhores ângulos para aquilo. E essa questão de ter que postar também, porque outras pessoas postam e aí você fica, meu Deus, a pessoa acordou 5 horas da manhã e fez tudo isso e eu acordei 7 horas da manhã e você sente um lixo. Cara, você acordou 7 horas da manhã. Vai viver a sua vida. Vai fazer as coisas que fazem você se sentir bem, que tem a ver com você. Isso é muito legal também do fato de quando eu paro de usar as redes sociais, eu percebo o que eu quero fazer por mim. O que faz sentido comigo. Qual livro eu quero ler, por exemplo. Ah, eu quero realmente pintar meu cabelo de rosa porque tá todo mundo pintando, ou realmente não. E eu só tô percebendo o que eu quero fazer com a minha vida, como eu quero levar ela, no momento em que você se desprende de tanta informação. O quanto tempo você perde ali, de estar ali, no celular. E eu nem tô falando só de redes sociais, no celular, não importa a rede. No celular, quanto tempo que você usou, tipo, de útil mesmo, assim, que você realmente fez alguma coisa? Ah, então. Eu acho que não é tempo, não é vantajoso o suficiente pra você viver a sua vida ali. Não é interessante você ficar o tempo todo ali registrando a sua vida. A gente se perdeu no que é real e o que não é. Ah, e outra coisa que eu queria falar é também o fato de eu parar de usar as redes sociais por um tempo. Eu fiz isso várias vezes, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Só de eu ter feito isso, eu acredito que muitas pessoas acham que quando uma pessoa sai das redes sociais, nossa, ela tá na deprê, ela tá mal. Cara, não. Às vezes a pessoa só tá vivendo a vida dela. E eu recomendo muito. Eu tô inclusive fazendo esse episódio pra isso também. Pra que vocês se deem a oportunidade de experienciar ficar sem redes sociais. Sem ver o que as outras pessoas estão vivendo. Se você realmente quer saber o que uma pessoa tá vivendo, o seu amigo, você vai lá e pergunta, e aí, como é que você tá? Quando a gente vai se ver? E simplesmente viver a sua vida. Viver a sua vida. Quando você descobre o que realmente é real, quando você para de prestar atenção naquilo que não é. Porque quando a gente presta muita atenção em um monte de informação de vida de outras pessoas e conteúdo de outras pessoas, e mesmo que você se interesse pelo conteúdo e aprender certas coisas, cara, obesidade mental também, né? Você vai aprender tudo isso, mas você vai agir quando? Você vai fazer o que com isso? Cara, começa a agir sobre a sua vida, começa a viver a sua vida. E essa experiência, eu vou te falar, tá sendo transformadora, de verdade. Eu entro quando eu quero entrar, e olhe lá, né? No caso agora, realmente, eu quero fazer um detox de não ficar mesmo. A gente não percebe que a gente é o produto, né? Mas a gente é. E isso vai sugando nossa energia, nosso tempo, nossa vida. Porque se você tá perdendo tempo, você tá perdendo vida. E eu sei, não queria pesar o clima, mas pesei um pouco. Porque, assim, quando eu parei pra pensar o como eu estava vivendo a minha vida, mesmo que eu trazesse uma rotina produtiva pra vocês, mesmo que eu fizesse algo que eu realmente gosto, eu percebi que talvez não era daquela maneira. Por isso, eu tenho meu canal no YouTube. É só entrar lá, Tainan Brandão. Tainan, Tainan, porque eu tenho que soletrar meu nome, porque a maioria das pessoas confundem com Tainá, Taiwan, Raíssa, assim, Raíssa. O que tem a ver Raíssa com Tainan? Mas deixa no off. E, voltando, eu percebi que não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso nem pra mim, nem pra ninguém. E por isso que eu quero ajudar da melhor forma possível. Através de, talvez, essa experiência, né? Quem sabe um outro eu falo sobre como eu estou agindo em relação a isso. Mas o que eu posso dizer, pelo pouco tempo que eu já fiquei offline nesse mês, é que eu consegui ler já quase um livro. Eu tô amando. Eu percebi que eu amo ler. E que eu gosto muito de entrar em outros mundos. E de ver como funciona. E fora, a leitura me traz uma concentração e perceber o foco no tempo que é o tempo. Também consigo fazer minhas atividades físicas, consigo caminhar, consigo sair com as minhas amigas. Eu até descobri que eu realmente queria me bronzear e fui fazer bronzeamento. Então, assim, ninguém postou nada, ninguém falou nada sobre um bronzeamento. Eu quis fazer o bronzeamento. E aí você percebe o que eu quero viver, quem eu quero ser, o que eu gosto de fazer. E por que eu tô falando do Instagram e das redes sociais? É porque esse experimento me fez abrir muito a cabeça. Não só de ter tempo pra fazer as minhas coisas, como eu falei, mas de perceber que a gente tá perdendo o tempo. A sociedade está invertendo os papéis. Ela tá criando uma realidade virtual, paralela, um metaverso, como diria os caras, o chefão da internet. Eu, sinceramente, acho que a internet é algo bom. É algo que faz a gente se conectar. Tem informação na palma da sua mão, literalmente. É só digitar que você vai saber alguma coisa.
Então, assim, foi importante esse avanço tecnológico. Muito importante para a sociedade. Mas também, assim como tudo tem um lado bom, tem um lado muito ruim. E pra mim, não é o celular em si. Até porque se você tira as redes sociais, várias vezes eu me peguei pegando o celular e percebendo, não tem nada pra eu fazer aqui. Então, o celular passa a ser só o celular e não a sua vida. Não tô falando pra você não usar o seu celular, não tô falando pra você não falar com seus amigos na internet, não postar o que você quer postar, mas perceba, realmente, pra que eu quero postar isso? Por que eu tenho necessidade de estar o tempo todo na internet? Seja pra postar, seja pra ver, seja pra consumir conteúdo de pessoas. Ah, porque eu tenho um momento de lazer, eu gosto de ficar no celular, de ver bobeira mesmo, não tem problema nisso. E eu realmente acho que não tem problema nenhum em você viver a sua vida e fazer o que você deseja no seu tempo livre. Livre. Eu acredito que se você não dosar as coisas, independente do que seja, vai ser pra um lado ruim, um malefício aí de você usar as coisas de forma exagerada. E a gente não sabe mais medir. A gente perdeu essa medida e ficar no celular por prazer virou rotina. O que eu quero com essa mensagem é dizer que vale a experiência de você sair um pouco das redes sociais. Mas assim, eu não acho que você deva sair pra nunca mais voltar. Mas eu acho que você deva fazer isso pra esse estudo de quem eu sou, o que eu faço. Ai, existe tanto tempo no seu dia. Sabe aquelas horas que você fala assim, nossa, como o tempo voa? O tempo realmente passa rápido, gente. Ou pelo menos quando você tá fazendo alguma coisa, que você tá focado, então você não vê o tempo passar. Mas existe mais tempo se você não passa esse tempo na internet. Porque na internet é muito fácil meia hora virar 3 horas. Assim como tudo na vida, gente, que é vício, celular também é vício. Não só em questão da química, né, do cérebro e as coisas que realmente fazem mal pra sua vida, em questão de você tá perdendo vida. Eu acredito que se você se der espaço, você consegue perceber como anda a sua vida e consegue melhorar coisas que você às vezes queria melhorar, mas que você acha que você não tem tempo. Ah, deixa eu te contar, você tem tempo. Você só tá usando o seu tempo de maneira errada. Você só tá não priorizando você mesma. Eu acredito que viver é muito melhor do que postar. E eu não acho que quando alguém posta alguma coisa aquilo é falso, mas eu acho que em doses exageradas disso, talvez a pessoa só tá ali e na vida real ela não tá. Mesmo tendo consciência, porque acredito que pra você tá nesse nível de fazer um detox, de perceber como que é esse relacionamento seu com o celular, você já tem que estar num nível de entender mais sobre você e se priorizar. E acredito que muita coisa na vida tem a ver com amor próprio, gente. E eu acho que muitas vezes eu deixei de me amar por estar nas redes sociais, por estar rolando o feed. Por estar ali, gastando meu tempo e não apreciando o tédio muitas vezes. Eu não tô falando que o fato de você sair das redes sociais é pra você fazer 300 mil coisas, que eu acho bom também, testar coisas novas ou enfim, coisas que você queira fazer. Mas também esse tempo de tédio, as redes sociais tiram esse tempo de tédio, esse tempo de que as coisas levam tempo. Assim como o tempo passa rápido, né, como eu falei, mesmo assim, a gente vai viver muitos anos, né, espero eu, nossa geração saúde. Bora ficar shapeado, hein? Cheio de músculo. Mas acredito que nossa geração, ela vai criar mais saúde, né? Nós somos mais saudáveis que nossos pais, nossos avós, e eu fico muito feliz por isso. Nós precisamos olhar pra gente, não só nas redes sociais, mas fora delas, pra o que eu quero pra melhorar a minha vida, né? A minha qualidade de vida, a minha saúde, o meu bem-estar. E como as coisas levam tempo, sem as redes sociais, a gente percebe que as coisas realmente levam tempo. Para você ganhar músculos na academia, por exemplo, para você ter um negócio de sucesso, para você cultivar boas amizades, para você muitas coisas, você percebe que exige esse tempo. E aí diminui um pouco a frustração, ou pelo menos você deveria adquirir esse entendimento para que você se frustre menos sobre o tempo das coisas. Porque se a gente vive no automático, a gente não percebe nem que as coisas levam tempo e também perde o tempo do presente, agora. Então, realmente, aí você não vai chegar nunca onde você quer. Por N razões. Primeiro, porque você tá se frustrando por você não ser aquilo que você quer ser agora, sendo que você não tá sendo agora, porque você tá mexendo nas redes sociais, por exemplo, em vez de fazer aquilo que você deveria fazer. Então, com certeza, vai demorar mais tempo, ou talvez demore pra sempre, né? Aquelas que pesou o clima do nada. Eu tento passar isso de uma maneira leve, mas se você não se olhar no fundo mesmo,
realmente o quão aquilo está fazendo de diferencial na minha vida, o quão aquilo está me agregando como pessoa, o quão aquilo realmente é benéfico para mim e para os outros. Existe um mundo além do Asterix, além de mostrar, né? Você vive muito mais do que mostra. Eu espero que seja isso o sentido da sua vida. Ser muito mais do que ter algo. E através do detox digital que eu estou fazendo, eu tô realmente percebendo que sobra espaço para muitos pensamentos também. Pensar sobre suas relações de quem são os seus amigos, quem tá te mandando alguma coisa, quem você realmente sentiu falta, que você gostaria de mandar uma mensagem, de encontrar. Eu acho que tem que ser muito dono de si para você perceber aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz, independente de quantas pessoas estão fazendo aquilo. O detox digital me faz isso, me traz essa versão minha à tona de realmente como que é meu presente e como eu quero viver esse presente para que meu futuro seja de acordo com aquilo que eu imagino. Entende a diferença de você agir de acordo com seus interesses ou você agir de acordo com interesses automáticos de uma máquina, de um sistema eletrônico em que faz você ficar ali. Muitas vezes eu sinto que a gente é aquele ratinho na roda na internet. E eu, sinceramente, acho que ninguém, a não ser os ratos, né, não sei, gostariam de se sentir assim. Gostariam de se sentir usados dessa maneira. E acredito que tem muitas coisas ainda sinistras, não só na internet, como fora dela. E por isso um detox é importante. Para que a gente consiga trabalhar em nós mesmos, em algo que faz sentido para nossa vida. Eu tô sentindo muitas coisas, muitas mudanças internas e externas, porque por incrível que pareça, toda vez quando eu mudo internamente, eu mudo externamente de alguma maneira. E eu acredito muito em muita coisa, né? Porque eu falo muito e acredito, gente, é o meu jeito de falar. Mas eu sinceramente recomendo fortemente que você faça um detox digital, que você perceba a sua vida ao seu redor e perceba também momentos com outras pessoas, coisas banais que você talvez estava deixando de lado ou achava que não era tão importante. Ou às vezes nem prestava atenção porque estava realmente mexendo no celular, como, por exemplo, ficar com seu gato, com seu cachorro, sair no mercado com a sua mãe, sair num café com uma amiga e não postar nada. Eu não preciso postar para estar vivendo, para estar sentindo aquele sentimento. Não precisa viver uma vida virtual. Você pode viver uma vida real. Quando a gente tira o celular do centro, a gente começa a voltar a gente pro centro. Tá, eu no centro. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? O que são as coisas que realmente fazem parte da minha vida? O que eu gosto de fazer na minha rotina, na minha vida? E aí, cara, você pode se descobrir tanto, você pode fazer tantas coisas, você pode se desenvolver em tantas áreas. Você pode começar a ler um livro, como eu fiz. Você pode decidir que vai fazer um piercing na orelha porque sim, porque é isso que você sempre quis. Cara, começa a aflorar sentidos em você que você nem tinha, porque você cria espaço para os seus pensamentos, você cria espaço para você viver sua vida, aproveitar o tédio e até as coisas mais simples, como, por exemplo, fazer uma comida, parece mais interessante. Experienciar essa possibilidade de viver o presente e aproveitar o presente sem precisar registrar esse presente, para você conseguir viver com mais presença. Presença é a palavra do meu mês. Enfim, tava com muita saudade de vocês, gente. Espero que tenha feito sentido pra você tudo que eu disse até agora. E, por favor, se inscreva no meu canal lá no YouTube. E aqui no podcast, se você gostou de tudo que eu disse, avalie, tá? Com 5 estrelas, ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso são 5, né? E pra quem ouve, por favor, segue o podcast pra gente crescer cada vez mais e mais. Compartilha com uma amiga, pra alguém que você sabe que merece ouvir isso, pra gente se despertar cada vez mais, pra seguir em frente e viver a nossa vida com maior qualidade de vida e não ficar sendo um fantoche dessa sociedade eletrônica. Até a próxima conversa, tá bom?